Você chama Deus de Pai, mas já parou para pensar no que isto realmente significa? Bom, essa pergunta parece simples, mas ela toca num ponto central da fé cristã. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a lição número 4 da Escola Bíblica Dominical que vamos estudar hoje, ela vai nos ajudar a compreender uma das verdades mais profundas à luz das Escrituras. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Este vídeo foi preparado com muito carinho para você que é professor, professora, aluno da Escola Bíblica Dominical, você que quer crescer mais na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Vou pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, vamos interagir ali pelos comentários. Que Deus te abençoe e vamos iniciar hoje, então, o nosso estudo dessa lição que é muito importante. Hoje nós não vamos tratar apenas de um assunto, de um tema bonito, de um termo afetivo, mas que é muito comum nas orações cristãs. Mas nós vamos tratar de uma doutrina bíblica, de uma revelação divina. Muitos crentes aprenderam desde cedo a chamar Deus de Pai, mas ainda vivem como se fossem servos apenas, sem desfrutar da intimidade que a filiação nos proporciona. Nós não podemos viver como órfãos. Afinal de contas, temos um Pai que nos ama e que se importa conosco. Vamos ao texto áureo da nossa lição? E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Esse texto áureo nos coloca diante do coração do Evangelho. João vai afirmar aqui que a fé cristã não nasce de especulações filosóficas, nem de sentimentos subjetivos, que é aquilo que a mente de cada pessoa projeta, mas de um fato histórico e teológico. O Pai enviou o seu Filho. E aqui está revelada a paternidade divina em ação. Deus não é apenas um pai em essência, ele age como pai na história da salvação da humanidade. E aqui é importante, ao iniciarmos a leitura do nosso texto áureo, ajudarmos a classe a perceber que a paternidade de Deus não é um conceito abstrato, mas é um ato de amor concreto do Divino Redentor. Não fomos nós que buscamos o Pai, foi o Pai que veio até nós por meio do seu Filho. Ensinar isso fortalece a fé cristã e afasta uma visão distante e impessoal de Deus. Vamos à verdade prática? A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos em amor. Bom, não estamos falando apenas de um título carinhoso com o qual nos referimos a Deus, mas sim de uma verdade profunda que sustenta toda a nossa comunhão com Ele. A paternidade divina, ela é reconhecida na confissão de Cristo, é confirmada pela presença do Espírito Santo e é aperfeiçoada em nós por meio do amor. Essa compreensão da paternidade divina vai gerar na vida do cristão 3 frutos essenciais, podemos dizer assim: a confiança, a fidelidade e o testemunho. Quando sabemos quem é o nosso Pai, aprendemos a viver sem medo, com obediência sincera e uma fé visível diante do mundo, que é o nosso testemunho. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição: a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é um atributo da primeira pessoa da Trindade. Deus é Pai não apenas por conta da criação, mas por causa de quem Ele é em sua essência. O apóstolo Paulo vai afirmar em Efésios 4 e 6 que há um só Deus e Pai de todos, o qual é em todos, por todos e em todos vós. O teólogo Wayne Grudem vai nos afirmar na sua obra de teologia sistemática que Deus é Pai eternamente, não apenas porque cria ou adota, mas porque desde a eternidade ele se relaciona como Pai com o Filho. Ou seja, a paternidade de Deus Pai, segundo as Escrituras, não é apenas uma metáfora afetiva, até porque poderia então ser distorcida pela expectativa ou a experiência que cada pessoa teve com sua figura paterna.
mas ela se baseia numa realidade revelacional e relacional de Deus, porque ele se deu a conhecer como Pai, porque ele é a origem de todas as coisas, ele é o sustentador de toda a criação e, sobretudo, ele é o Pai daqueles que creem em Jesus Cristo, conforme Efésios 1 e 5. A sua paternidade, ela vai unir a autoridade, cuidado, santidade e proximidade. Ou seja, ele corrige como um pai justo, mas também acolhe como um pai amoroso. Hebreus 12 e 6 vai nos dizer: porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Diferentemente das limitações humanas, o Pai Celestial é perfeito em amor, constante na sua fidelidade e intencional em formar filhos conforme a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8 e 29 vai nos dizer: porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus também é o Pai de toda a raça humana. Malaquias 2:10 vai nos dizer: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou todos o mesmo Deus? Então, isso vai contra aquela heresia do subordinacionismo, que procura tornar Cristo como um Deus inferior. Porque a subordinação que existe na Trindade, como já comentamos em outro momento, ela é apenas funcional. Diante da Trindade não existe subordinação como hierarquia. O Filho, Jesus Cristo, não é inferior ao Pai, que se fez homem. Cristo veio a esta terra, obedeceu às ordens do Pai, cumpriu o seu papel na Trindade por uma questão funcional, não hierárquica. João 17, 4 e 5 vai nos dizer: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Compreendermos a paternidade divina vai trazer um profundo consolo ao coração do crente. Tiago vai afirmar que toda boa dádiva procede do Pai. Isso nos ensina que Deus não é apenas poderoso, mas também é cuidadoso e fiel. Vamos trazer uma aplicação ao nosso professor da escola dominical. Mostre para os seus alunos que chamar Deus de Pai não é simplesmente uma linguagem poética, mas é uma confissão teológica. Essa convicção fortalece a confiança na igreja e também, principalmente, no cuidado soberano de Deus. Quero destacar para você um ponto inicial para qualquer reflexão sobre Deus, que é compreender que a mente humana nunca conseguirá compreendê-lo corretamente. Alistair McGrath, no seu livro Um Grande Teólogo Americano, na sua obra O Deus Vivo, Cristianismo para Todos, vai dizer que a razão humana é simplesmente incapaz de compreender a Deus integralmente. Por isso, conquanto seja um prazer explorar ideias humanas sobre Deus, no fim, apenas temos de render-lhe louvores diante da finitude do pensamento humano frente ao Deus infinito. Ou seja, diante da majestade divina, resta apenas esta alternativa, assim como Paulo, Jó assim o fez também, em reconhecimento de que não tinham como entender, sendo mais sensato apenas louvá-lo. Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo vai falar, divinamente inspirado pelo Espírito Santo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diante da grandeza de Deus, nós só podemos adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor. Segundo ponto, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não teve início no tempo. Deus não se tornou pai em algum momento da história. Ele sempre foi pai.
Jesus afirmou isso claramente na sua oração sacerdotal, em João 17,5. Ele diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, esse texto revela um relacionamento entre o Pai e o Filho anterior a toda a obra da criação, antes de haver o mundo, antes de haver humanidade, ou até mesmo antes de haver o próprio tempo, já existia comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso nos ensina que a identidade de Deus não depende da sua obra criadora. Ele já era Deus antes da criação, por toda a eternidade. Uma aplicação para nós nesse ponto específico. Respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, Deus não é Pai somente porque cremos nele ou vemos ele assim, mas ele sempre foi Pai. Aqui nós fazemos uma relação entre a paternidade do Pai e a sua imutabilidade. Por quê? Primeiramente, porque a paternidade do Pai não foi recebida, como se ele tivesse feito algo ou tornou-se pai como recompensa por algo que tenha feito ou conquistado. E ela também não é temporária. Ele sempre foi pai e nunca deixará de sê-lo. Quando entendemos que Deus não se tornou pai, mas que ele sempre foi, a nossa fé então deixa de estar centrada nas ações de Deus e passa a estar centrada em quem ele realmente é, na sua essência. Isso nos ensina que o amor, a comunhão, a fidelidade não são respostas circunstanciais de Deus. Olha que interessante isso. Mas elas são realidades eternas do seu ser. Assim, a nossa confiança não está em um Deus que muda conforme as circunstâncias, mas em um Pai eterno, como disse em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Então podemos confiar na imutabilidade deste Deus que não muda e para sempre será o mesmo. Terceiro subtópico: o Pai gerou o Filho. Isso não significa que o Filho foi criado, mas que compartilha a mesma essência divina do Pai. Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ou seja, isso não implica em criação do Filho. Vamos aprofundar um pouco esse conceito. Jesus possui uma relação íntima com o Pai. E quando nós lemos em Salmos número 2 e no versículo 7, aonde está escrito assim na palavra de Deus: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Observe que essa palavra gerar indica que Jesus já tinha uma relação única com o Pai. Gerar no contexto trinitário descreve como o filho se relaciona eternamente com o Pai e não como um ato ocorrido ao longo da história. Até porque João 1:1 vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, a dificuldade surge quando alguém lê essa palavra gerar como se fosse sinônimo de criar, concluindo que o filho teve um começo na história. A própria Escritura não nos permite fazer esse tipo de leitura. A palavra traduzida como gerei, do hebraico yalad, significa dar à luz, gerar alguém da mesma natureza ou produzir descendência. Yalad nunca significa criar algo do nada. Ele é usado, por exemplo, para o nascimento de filhos humanos, Gênesis 4:1, 5:3, para relações de filiação real ou pactual, ou para a linguagem figurada de origem relacional não material. Sempre a continuidade da natureza entre quem gera e quem é gerado. Quando o Antigo Testamento quer falar de criação, por exemplo, especialmente criação divina, o verbo usado no hebraico sempre é o verbo bará, que quer dizer criar, trazer à existência algo que antes não existia. Então, gerar, yalad no hebraico, significa uma comunicação de vida, natureza ou filiação. O sentido teológico de gerar nos Salmos 2 e 7, que é um salmo régio messiânico, está falando da exaltação do Messias. Não é o início da sua existência, mas o início de uma função revelada.
O Novo Testamento, por exemplo, aplica esta palavra gerar diretamente a Cristo. Veja Atos 13 e 33. Aqui ele está falando sobre Jesus na ressurreição. Hebreus capítulo 1, versículo 5, aplicado à exaltação e à superioridade de Jesus. E Hebreus 5 e 5, onde vai estar falando sobre o sacerdócio eterno de Cristo. E nenhum desses textos gerar é entendido como criação do Filho. Então, quando a Bíblia fala, tu és meu filho, hoje te gerei, está falando de uma manifestação histórica, investidura real, proclamação pública e confirmação messiânica. Criar, então, é quando Deus traz algo à existência de natureza diferente, uma criatura. E gerar é quando o Pai comunica ao Filho a mesma natureza divina. Por isso que o Credo de Nicéia, em 325 depois de Cristo, já vai afirmar a respeito de Jesus, que ele foi gerado, não criado, consubstancial com o Pai. A Bíblia afirma claramente que o Filho não é criatura. O Novo Testamento exclui qualquer ideia de que Cristo faça parte da criação. Veja João 1 e 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,17 vai dizer que Cristo ele é antes de todas as coisas. O Filho é chamado de gerado não porque teve um começo, mas porque ele procede eternamente do Pai, compartilhando a mesma natureza divina. Por isso ele não é criatura, ele é Deus verdadeiro. Essa doutrina protege a fé cristã de um Deus solitário ou mutável. O Pai sempre foi Pai, porque sempre houve o Filho. Isso significa que o amor, a comunhão e a doação não começaram na criação, mas sempre fizeram parte da própria vida eterna do nosso Deus. Ele não estava sozinho na eternidade, se sentindo triste, precisando de alguém para que ele amasse ou que fosse amado por criaturas que o adorassem e por isso criou. Não. João capítulo 5, versículo 26 diz: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, Pai, Filho e Espírito são eternamente gerados. Também possuem vida em si mesmo, não dependem da sua criação. Quarto ponto. O Pai nos concede o Espírito. Veja bem, a Escritura apresenta claramente Deus Pai como a fonte da dádiva do Espírito Santo, sem negar a obra de mediação do Filho Jesus Cristo. Veja Lucas 11:13. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é o Pai quem concede o Espírito. João 14, 16 e 17, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Atos 2 e 33, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que hoje vedes e ouvi. Ou seja, esse texto mostra uma ordem trinitária, meus irmãos. O Pai promete e concede, o Filho intercede e envia, e o Espírito é dado aos seus filhos. Vamos para o texto da nossa lição, que vai dizer assim neste ponto: o Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai, é enviado pelo Filho. A saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus. Eu quero detalhar aqui com você essa expressão onde dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não quer dizer que o Pai fez o Espírito. Não. Essa palavra proceder, ela significa que o Espírito foi enviado da parte do Pai. Que o Pai é quem concede o Espírito. Quando diz que ele procede do Pai, quer dizer que ele vem do Pai. Ele foi enviado por ordem do Pai. Ele está enviado da parte do Pai, que é da mesma essência e a mesma natureza.
Ao longo da história da igreja, muitos teólogos cristãos afirmaram que o Pai concede o Espírito como quem comunica a sua própria vida divina. Essa dádiva revela o coração paternal de Deus, que diz ao texto de Lucas 11 que ele dá o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E aqui é importante, professor, fazermos uma aplicação. Saber que o Pai concede o Espírito Santo nos ensina que a vida cristã não é sustentada pelo esforço humano, mas pela dádiva graciosa de Deus. O mesmo Pai que planejou a salvação é aquele que habita em nós pelo seu Espírito, guiando, consolando e operando em nós a obra de santificação. Isso gera dependência, comunhão e confiança. Sabemos que o Pai tem prazer em dar o Espírito a seus filhos. João capítulo 14, versículo 17, tem um ponto importante que eu quero trabalhar com você. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porquanto habita convosco e estará em vós. Repare que a presença do Espírito até pode ser experimentada por todos. Afinal de contas, estamos vivendo o cumprimento de Joel 2:28, onde o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Mas a habitação do Espírito é para aqueles que creem, é para os filhos de Deus. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo? Então, a habitação do Espírito concedida pelo Pai não é para o mundo, é para aqueles que são filhos, é para aqueles que recebem a Cristo. Esses não têm apenas a presença ou a sensação de sentir o Espírito e sua ação, não. Estes são morada do Espírito. É um relacionamento muito mais profundo que Deus concede aos seus filhos. Segundo tópico da nossa lição: reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro, confessar a Cristo como filho. O reconhecimento da paternidade de Deus começa necessariamente pela confissão correta de quem é Jesus Cristo. O apóstolo João afirma: qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Esse texto é muito importante para você ler aí na sua aula. Você sabia que, de acordo com a pesquisa do Global Religion de 2023, do Instituto Ipsos, diz que, veja aí, 89% dos brasileiros acreditam em Deus ou em um poder maior? É o que aponta essa pesquisa. A reportagem está disponível no site oficial da Ipsos e ela destaca que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de crença em Deus nos 26 países que participaram desse estudo. Só que confessar a Cristo não é apenas admitir a sua existência histórica ou admirar os seus ensinos éticos. Esse Jesus paz e amor que a mídia e as redes sociais tanto exaltam. Trata-se de reconhecer a sua identidade eterna como Filho de Deus, reconhecê-lo como Salvador e como Senhor. É admitir que ele é o Filho unigênito do Pai. Essa confissão envolve fé, submissão e compromisso público. Veja que essas três coisas andam juntas e é o que fazem nos confessar a Cristo: a fé, a submissão e o compromisso público. Não adianta eu somente dizer que Jesus é bom, falar que creio em Jesus, eu preciso me submeter a Ele para provar com meus atos e minhas atitudes que, de fato, Ele é o Senhor da minha vida. Paulo explica que essa confissão é espiritual e transformadora. Olha o que ele diz em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é apenas um ato intelectual, mas é uma entrega integral da vida. O teólogo e um dos pais da igreja, Atanásio de Alexandria, do século IV, foi enfático ao afirmar que somente um Cristo verdadeiramente divino poderia nos reconciliar com o Pai. Para ele, negar a divindade do Filho era destruir a própria salvação. Essa verdade permanece atual,
porque uma cristologia enfraquecida gera uma fé instável e uma geração de cristãos apenas nominais. É preciso uma clareza de quem Jesus é. Além disso, as Escrituras nos ensinam que essa confissão é uma obra do Espírito Santo. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2 e 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Jesus é o único mediador e o único caminho para o Pai. Por isso, que o apóstolo João também vai advertir em 1 João 2 e 23, que quem nega o Filho não tem o Pai. Agora, é importante a gente esclarecer no estudo da escola bíblica dominical com clareza quem é Jesus, a sua pessoa e a sua obra salvadora. Muitas pessoas hoje têm uma visão distorcida sobre o nosso Senhor, mas quando um professor ou alguém se dispõe a ensinar e afirmar seus alunos baseado em uma cristologia bíblica, ele está protegendo a igreja contra heresias antigas e as modernas que surgem todos os dias por aí, fortalecendo a fé para que possamos enfrentar esses tempos que vivemos de confusão doutrinária. Toda heresia sempre vai tentar, de alguma forma, diminuir a pessoa e a obra de Jesus. Muita atenção com isso. Segundo tópico deste item, a perfeição do amor do Pai. João nos conduz ao centro da experiência cristã quando ele afirma: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. 1 João 4,16. O amor não é apenas uma atitude de Deus. O amor faz parte da sua natureza. Deus não tem amor, ele é amor. E esse amor foi revelado de forma suprema quando enviou seu Filho ao mundo, João 3,16. Trata-se de um amor sacrificial, ativo e redentor. É o amor ágape, como falamos na aula anterior. A perfeição do amor de Deus não se refere apenas à sua intensidade. Isso aqui é interessante. Por que falamos da perfeição do amor do Pai? Porque ele é perfeito não só porque é intenso pela sua intensidade, mas, sobretudo, pela sua plenitude moral, constância e finalidade redentora. Na Escritura, meus irmãos, Deus não aprende a amar, ele não cresce em amor, ele é amor em sua essência. Isso significa que o amor divino não é condicionado por circunstâncias externas, nem provocado pelo mérito humano. Ou seja, existe alguma coisa que eu possa fazer para Deus me amar mais? Não. E também existe algo que eu faça que por acaso faça Deus me amar menos? Também não. Por mais que haja pecado na vida do homem, isto não diminui o amor de Deus por ele. Isso o afasta da presença de Deus, mas não diminui o amor que Deus continua tendo por aquele homem. Diferentemente do amor humano, nas suas três esferas, o amor filia, o amor eros e o amor storgê, eles crescem, esfriam ou podem falhar. Já o amor de Deus, ele é impecável, ele é completo e sem defeito, porque ele procede de um Deus perfeito, como Jesus diz em Mateus 5,48, que perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, é maravilhoso falarmos sobre a perfeição deste amor, porque ele não aumenta, ele não diminui, ele não esfria e ele nunca falha. Ele é um amor perfeito. Todas as esferas do amor humano, ágape, o amor filia, que é um amor fraternal, o amor eros, que é um amor de atração, e o amor storgê, que é um amor de linhagem sanguínea, eles podem aumentar, eles podem esfriar-se com o tempo, eles podem até mesmo vir a falhar, mas o amor ágape, que é o amor de Deus, esse é perfeito. O teólogo John Stott nos observou que a cruz não apenas tornou a salvação possível, mas ela revela o amor de Deus por completo. Deus não é um pai que ama à distância, ele ama se entregando, sofrendo e salvando a humanidade. Bom, diferentemente dos fariseus, os mestres da lei da época de Cristo, que não deixavam sequer as pessoas tocá-los, porque se consideravam puros demais, falavam palavras bonitas, mas não deixavam nem que as pessoas se aproximassem deles para que eles não ficassem impuros. E aí, quando Jesus vem,
Ele não somente fala de amor, mas ele demonstra, ele pratica este amor. Ele toca nas pessoas, ele abraça as pessoas, ele anda com marginalizados, ele chora com a mulher, a viúva que está chorando, ele chora quando seu amigo morre, ele tem compaixão pelas pessoas. Além disso, esse amor se manifesta na nossa adoção como filhos. J.L. Parker vai afirmar que a adoção é o ponto mais elevado do Evangelho. E você sabe por quê? Porque Deus não apenas nos perdoou, mas agora Ele nos recebe na sua família. Isso é glorioso. É algo que é grande demais para a gente entender. Deus não apenas perdoa nossos pecados, agora somos justificados como pecadores e adotados como seus filhos. Veja a perfeição deste amor. Terceiro tópico, as bênçãos da filiação divina. A filiação divina produz uma das maiores bênçãos da vida cristã, confiança diante de Deus. Leia o texto de 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, o amor de Deus ele é perfeito na minha vida, porque esse amor me dá a confiança de que ele não vai falhar, de que ele não vai faltar. O crente não vive mais dominado pelo medo da condenação. O apóstolo Paulo vai explicar que não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez em temor, mas o espírito de adoção pela qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. O Espírito Santo confirma essa filiação, ele sela esta herança eterna no crente. O teólogo Herman Bavinck destacou que a adoção redefine completamente a identidade do cristão. Ele deixa de viver como um réu diante de Deus e passa a viver como filho amado. Olha que mudança de condição que nós temos. De réu, passamos a ser filhos. João conclui afirmando: no amor não há temor, antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Que medo é este? O medo da condenação eterna. Essa segurança do crente não vai gerar descuido espiritual, mas sim uma vida marcada por reverência a Deus, gratidão pela sua obra e esperança. Por isso, professor, aqui é importante você ensinar a segurança que a salvação conduz ao cristão e que esta segurança não traz para ele acomodação, não, mas o leva a uma vida de santidade. Quem sabe que é filho serve a Deus não por medo do juízo, mas por amor ao seu Pai. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas querem ir para o céu simplesmente para escapar do inferno. Não podemos pensar dessa maneira. Leia esse texto para aprofundar esse tópico. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas outra vez recebestes o espírito de adoção. Deus não nos salva apenas para que obedeçamos às regras, mas para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Isso não elimina o juízo de Deus, mas mostra que o amor amadurecido substitui o medo como motivação principal. Isso muda completamente, meus queridos, a lógica da nossa vida cristã. Proponha essa reflexão agora para a sua classe quando estiver falando sobre essas bênçãos da filiação divina. Faça essas perguntas, essa consideração. Veja bem, quem é servo apenas vai se perguntar: o que acontece se eu errar? Mas quem é filho vai perguntar: como eu posso agradar o meu pai? Consegue perceber a diferença? Explique isso para os seus alunos. E essa reflexão fica para todos nós. Será que estamos agindo como servo ou será que estamos agindo como filhos? O servo está preocupado com a punição por aquilo que ele não fizer ou com o que vai acontecer se ele errar, enquanto quem é filho está preocupado em agradar o seu pai. Terceiro ponto da nossa lição: a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. João afirma em 1 João 2,5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Observe que este amor divino, então, ele vai aperfeiçoar na nossa vida. Essa palavra aqui, aperfeiçoado, de acordo com W. E. Vine, no seu dicionário,
expositivo. Esse termo grego teleio carrega a ideia de algo que chega ao seu propósito, ao seu fim pretendido. Não de algo sem defeito absoluto, mas de algo amadurecido, completo na sua função. Ou seja, o amor de Deus não nasce maduro em nós. Ele é desenvolvido, aprofundado e levado à plenitude por meio da obediência. Isso nos ajuda a entender que o amor cristão não é apenas emocional, ele é prático, obediente e progressivo, porque Deus vai aperfeiçoando este amor na minha vida. Quanto mais me aproximo de Deus, mais aprendo com Ele a amar a Deus, e este amor também vai se refletir nos meus relacionamentos na esfera humana. Isso vai ajudar a gente a entender que, como Jesus disse em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja, quanto mais eu o obedeço, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu o amo e mais vou viver esse amor. Agostinho de Hipona dizia que é um dos pais da igreja, dizia que o amor verdadeiro a Deus sempre se expressa em obediência, não por obrigação servil, mas por deleite espiritual. Onde há amor, há desejo de agradar a Deus. João também deixa claro que amar a Deus não é desassociado da prática diária. A obediência nas pequenas coisas revela maturidade espiritual. Lucas 16, 10 vai dizer: quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tiago reforça essa ideia e ele vai trazer agora a perspectiva de não ter uma fé meramente teórica. Olha o paralelo que você pode construir aqui. Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Ou seja, o crescimento espiritual não acontece apenas pelo acúmulo do conhecimento bíblico, mas pela prática da palavra. Assim, o amor do Pai é aperfeiçoado nas nossas vidas. E aqui nós podemos fazer um link muito interessante com este segundo subtópico desse item. Veja bem, o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se não nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, aqui nós aprendemos que o amor é um sinal visível da realidade invisível de Deus. Deus é invisível aos olhos humanos, mas torna-se perceptível por meio do amor vivido pelos seus filhos. O amor cristão funciona como uma testemunha viva da presença de Deus no mundo. É a maior pregação que um cristão pode dar. Jesus declarou que o amor mútuo seria um distintivo dos seus discípulos. João 13, 34 e 35, ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode aqui aprofundar esse ponto da lição usando um texto de 1 João 4 e 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama seu irmão, a qual viu, como poderá amar a Deus, a quem não viu? O amor fraternal é como um espelho, no qual a presença de Deus se reflete. Onde não há amor, não há evidência de comunhão verdadeira com Deus, ainda que haja discurso religioso. E aqui vai uma aplicação para você. Ajude a classe a compreender que o amor cristão não se limita ao discurso em sala ou na igreja, mas ele se manifesta nas relações interpessoais. O ensino sem amor perde autoridade espiritual. Uma vida cheia de amor valida aquilo que foi ensinado. Vamos fazer uma associação muito interessante, então, trazendo agora para este conceito de amor que estamos trabalhando e o que o apóstolo Tiago vai ensinar no texto que já lemos, e também em Tiago 2,17 ele diz que porque a fé sem obras é morta. Ora, quando o apóstolo João diz que o amor é a marca dos filhos de Deus, ele está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Tiago diz aqui
mas por outro ângulo. Veja bem, uma fé viva se manifesta visivelmente, e a principal manifestação dela é o amor. Paulo diz: somos justificados pela fé e não pelas obras. Tiago diz: a fé que justifica nunca permanece sozinha. Tiago 2:26. E João vai dizer: o amor é a evidência relacional da fé. 1 João 3:14. Ou seja, não são caminhos diferentes, mas eles são ênfases que se complementam. Ambos falam das obras que fluem de um coração transformado. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Ou seja, a obra que confirma a fé não é um espetáculo religioso, mas ela é um amor prático. Quem sabe que é filho, serve por amor. Quem ama, vai agir. E quem age em amor, demonstra que a sua fé está viva. Então tudo se relaciona. Esse amor, ele vai se manifestar, ele vai produzir obras que vão testificar a fé que eu realmente tenho. Nós estamos diante aqui, então, de um convite para que a igreja produza obras, não para ser aceita por Deus, mas para que se examine a fé que confessamos, se ela está gerando frutos em amor. Porque aonde não há amor em ação, não há uma fé amadurecida. Essa é uma reflexão importante de fazermos. Não é somente falar, é fazer. A fé sem obras é morta, mas toda ação, ela não é por uma busca de aceitação, reconhecimento ou recompensa. Toda ação verdadeira de um cristão que agrada a Deus é baseada em amor. É o amor que nos leva a agir, é o amor que nos leva a fazer. Tudo que fazemos para Deus não é para sermos aceitos por Ele, não é para diminuirmos nossa pena ou apagar nossos pecados. Isso seria penitência. E Deus não aceita a penitência. Ao contrário, o que Deus diz: rasguem os seus corações ao invés de rasgarem as suas vestes. O que Deus quer de nós não é penitência, mas Ele quer um verdadeiro amor que nos leve a agir para Ele em forma de gratidão. Quando eu amo a Deus, eu faço não por medo, não para que isso ajude na minha salvação, porque nada que eu fizer poderá me ajudar, mas eu faço por gratidão ao que Ele já fez por mim. Terceiro ponto, fomos amados primeiro. João encerra este bloco com uma das afirmações mais profundas da fé cristã. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Aqui está o fundamento da vida cristã. O amor não começa em nós, ele começa em Deus. Não é eu que escolhi amar a Deus, não. Começou no Pai. A nossa resposta é sempre posterior à iniciativa divina. Segundo, novamente, W. E. Vine, ele vai dizer que o verbo grego agapau, usado aqui, o amor ágape, ele aponta para um amor que se doa voluntariamente, sem depender do valor do objeto amado. Isso é maravilhoso, porque quando Deus nos amou, nós não valíamos nada. Ele viu valor em quem mais ninguém via valor. Paulo confirma essa verdade ao afirmar que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8, ou seja, ele nos amou quando estávamos perdidos. A salvação não foi uma resposta à nossa busca por Deus, mas ela é um resultado da busca de Deus pelo homem perdido através do sacrifício de Jesus. Karl Barth vai declarar que o evangelho, em sua essência, é a boa notícia de que Deus decidiu amar o ser humano antes que o ser humano pudesse ver ou entender qualquer coisa sobre Deus. A cruz é a prova definitiva desse amor. Esse amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, nos capacita a amar não apenas a Deus, mas também o próximo e até o inimigo. Antes da nossa fé, houve uma cruz. Antes da nossa resposta ao convite da salvação, o cordeiro já havia sido preparado. João 15:13 vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Ensine que a vida cristã, neste ponto, não é movida pela culpa. Isso seria penitência, como falamos. Mas ela é movida pela gratidão.
Quando nós entendemos que fomos amados primeiro, o serviço cristão deixa de ser pesado, deixa de ser desgastante e ele se torna uma resposta amorosa ao Pai. E este combustível de amor, de gratidão, enriquecido por uma ação pneumática do Espírito Santo, ela não desgasta o ser humano. Por quê? Porque não se torna um peso, é uma resposta amorosa, é gratidão. Precisamos pensar e refletir mais sobre isso. Eu não faço para pagar, porque nunca pagarei, mas eu faço por gratidão. E aqui é um paradoxo interessante. Mostre isso para os seus alunos. O moralismo produz obediência sem alegria. Simplesmente faz porque tem que fazer, faz porque deve ser feito, faz porque alguém vai ficar sabendo se não foi feito. Agora, a filiação não. A filiação produz uma obediência marcada pelo amor. O filho ama porque foi amado primeiro. O religioso vai passar a vida inteira tentando amar para ser aceito. Agora faça essa pergunta: aonde eu e você nos encaixamos? Meus irmãos, concluímos aqui essa lição e percebemos que a paternidade de Deus não é apenas um conceito teológico elevado, mas ela é uma verdade viva em nós. Ela atravessa toda a nossa experiência cristã. No primeiro tópico, então, aprendemos como o Pai se revela. Ele não é um Pai distante, silencioso, desconhecido, mas ele se dá a conhecer na Trindade, enviando seu Filho e concedendo o Espírito Santo. A paternidade divina é desde a eternidade. Ela se manifesta ao longo da história e ela permanece atuante hoje na vida da igreja. No segundo tópico, falamos sobre o reconhecimento dessa paternidade, que Deus não é Pai apenas em si mesmo, Ele é Pai para todos nós que confessamos a Jesus Cristo, seu Filho enviado ao mundo. Essa confissão não é apenas doutrinária, mas ela é relacional. Deus é um Deus de relacionamentos. Quando confessamos o Filho, entramos em comunhão com o Pai. E no terceiro tópico, por último, falamos que essa paternidade se torna experiência. O amor do Pai é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e ele amadurece através da nossa obediência e se manifesta através da nossa fé demonstrada no amor ao próximo. Vamos então à nossa conclusão. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa, soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui conosco neste vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana com a próxima lição. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente aqui embaixo. Deus te abençoe.